Amém. Meus amados, por gentileza, peguem suas Bíblias, abram elas na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 7. Hoje eu quero construir um pouco com vocês acerca da nossa vitória sobre o pecado. Depois da série Vida Plena, essa é uma questão que alguns irmãos com quem eu tive contato trouxeram. E para mim isso é um sinal de que tem outros irmãos querendo entender mais essa parte. Porque de fato, eu enfatizei na série Vida Plena o resultado no nosso coração. Falei bastante. Quem ficou atento percebeu que eu falei bastante sobre ser santo. E falei bastante sobre o processo, mas eu entendo que a gente precisa ter um foco maior na luta com o pecado. Como? O que fazer de fato? Como se posicionar em face do pecado, já que o pecado ainda habita em nós? Infelizmente o mal ainda habita em nós. E como de fato ter essa vida santa, essa vida vitoriosa no Senhor? Até porque uma vida em pecado é uma vida escrava. E sabe quando eu falo em pecado aqui, gente, não, por favor, é sempre bom reforçar, especialmente para quem é mais novo aqui, que não conhece tanto ainda a linha na qual Deus tem nos conduzido. Eu não estou falando de forma alguma de quebrar regras religiosas. Quando eu falo pecado, eu uso o conceito que, por exemplo, é usado em 1 João 3, ali, pecado é iniquidade, pecado é maldade, pecado é algo que, sim, viola a lei de Deus, porque a lei de Deus é boa, mas em essência é uma maldade. Você entende? E às vezes o pecado é até cumprir uma regra. Às vezes o pecado é cumprir uma regra, porque você cumpre a regra sem amor, né? Você cumpre a regra sem compreender o propósito da regra. Entende? Quem é jurista aqui sabe bem do que eu estou falando, né? Então, pecado é essa maldade que nos destrói e destrói quem está ao nosso lado e nos escraviza. Como vencê-la? Paulo falou bastante sobre isso e a gente vai entender. E mais uma vez a gente vai tocar em questão de lei, em questão de religião. Pastor, por quê? Porque não vai logo no pecado, você fica em lei e religião, gente, porque isso é a origem do pecado. A origem do pecado tem a ver com o sistema legalista. Só é possível sair do pecado saindo do sistema legalista. O sistema legalista está intimamente ligado à origem do pecado. Então, só saindo do legalismo, e o que o legalismo representa? Ele representa o orgulho, que é a confiança em si mesmo. Só rompendo com o orgulho a gente consegue vencer o pecado. Você entende? E, pastor, por que é que o pecado, ele cria um sistema legalista religioso? Por que ele não cria um sistema heavy metal? Porque se ele cria um sistema heavy metal escrachado, fica fácil de identificar. Então Satanás, ele é inteligente. Então ele cria um sistema que aparentemente é santo. Você entende? Mas que na verdade te afasta de Deus. E por isso que essa visão legalista é a coisa mais combatida no ministério de Jesus. É o tema central sobre o qual Jesus prega. E a coisa sobre a qual Paulo também mais ensina. Você acha que Jesus e Paulo dedicariam suas vidas a pregar sobre algo que não fosse fundamental, gente? Que não fosse essencial? Você entende? Por isso que o adversário intelectual de Jesus não eram as prostitutas, não eram os publicanos, eram os mestres da lei. Entende? Então, vamos olhar o texto bíblico aqui. Hoje eu quero ser bem paciente com o texto bíblico, para que a gente consiga entender. Vamos lá, eu vou devagarzinho aqui, eu vou falar o que der. Quando estiver perto de meio-dia, eu paro e pronto, não quero também te cansar. Amém, gente? E Deus proverá o resto, amém?
Vamos lá. Romanos 7:4 diz assim, ó. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Vocês morreram para o sistema fundamentado na lei de Moisés, para pertencerem agora a outro modo de viver. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possam frutificar para Deus. Eu só conseguirei frutificar para Deus, que é dar o fruto do Espírito, que Paulo cita em Gálatas 5:22, quando eu tiver consciência de que eu morri para a lei. Entende? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, a lei no homem carnal, ela não funciona para santificar, e pior, ela desperta mais pecado. Despertadas pela lei, atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, ele está falando sobre morrer para a lei, para o sistema legalista, de confiança em si mesmo, eu vou te explicar por que é confiança em si mesmo daqui a pouco, fomos libertos da lei. Observe, para ser liberto do pecado, eu também preciso ser liberto da mentalidade, da forma de pensar da lei. Fomos libertos da lei, para que sirvamos com espírito novo. Eu fui liberto da lei para que eu consiga viver não por pressão externa, mas por transformação interna. Não por meio da antiga lei escrita. Preste atenção, Paulo está dizendo, ou você vive pelo Espírito, ou você vive pelo sistema legalista da antiga lei escrita. Agora, alguém poderia pensar nesse momento do texto, então a lei é ruim, a lei é pecado, a lei é má, não foi Deus quem deu a lei? Aí Paulo vai explicar, não, que Deus deu a lei, mas num outro tempo, com outro contexto, com outro propósito. A lei não é má, a lei é boa, o problema é o homem. E a lei, depois Paulo vai explicar, que Deus deu justamente para o homem perceber que não consegue cumprir. A gente, quando dou essas gargalhadas aqui, é porque eu sou idiota mesmo, sabe? Não fique com raiva, não estou zombando de você, eu sou assim, eu sou assim, eu me empolgo, eu dou risada, eu sou abestalhado, entendeu? Tem misericórdia. Então, observe. Para que serve a lei, na verdade? A lei, na verdade, Paulo fala que é um maior, é um guia para nos levar a Cristo. A lei Deus deu para isso, tipo assim, ó, tenta aí fazer cumprir isso aqui, ó. Tente fazer isso. Aí você não consegue. Quando você não consegue, Deus fala assim, mas você tentou e não conseguiu, né? Agora venha cá que eu tenho uma solução para você. A lei é para você valorizar o que Deus fez por você na cruz. É para você valorizar o Evangelho. Depois a gente, comam a carta aos Romanos com farinha. Está tudo lá. Está tudo lá. Aí o versículo 7, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. A lei não é pecado. Todavia eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Paulo está falando que ele, ainda jovem, ainda garoto, começou a pensar no pecado por causa da lei. Foi quando a lei começou a falar para ele, não adultere, não faça isso, não faça aquilo, que ele, adultério? Entende? A lei começou a despertar o pecado dentro dele. Eu não sabia o que era por causa da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Aqui Paulo fala qual eram os pecados dele, pecados internos, está vendo? Todo tipo de cobiça. Pois sem a lei o pecado estava morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei. Vocês falam o quê? Da infância, da não compreensão da lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, o pecado cresceu, o homem carnal cresceu e eu morri, né? Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento me matou. O pecado, ele é tão miserável que ele é tão sujo que ele usa o mandamento, ele usa a regra religiosa para te enganar e te escravizar.
Aí ele te escraviza num sistema onde você acha que é santo. Esse que é o grande engano dele, entendeu? Você fica escravo num sistema onde você acha que está livre. Mas você está escravo. Você entende? Você é sufocado, você é escravo. É o que Paulo está falando. Ele vai dizer depois, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas eu sou escravo do pecado. Então, isso aqui é um homem vivendo, tentando, na sua própria força, no antigo sistema, vencer. Agora vamos ver Paulo dizendo como é que é a vida no novo modo agora, a vida pelo Espírito. Só passar no capítulo, só passar para Romanos 8, versículo de número 1. Olha o que ele diz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Primeira coisa que o novo sistema faz é tirar de você o medo de ser condenado. Então você não se move mais com medo de não ser condenado. Você já sabe que não será condenado. Pastor, como é que alguém que sabe que no fim não vai ser condenado vai fazer coisas certas? Porque ele quer fazer coisas certas. Você entendeu? Porque ele ama. Porque ele é grato. Porque ele não está fazendo coisas certas por medo, ele está fazendo coisas certas por amor. Então a primeira coisa que o novo sistema, o sistema do Espírito, não é que nem sistema, o sistema não gosta de sistematizar não, que é a vida, o fluir, né? O símbolo da vida do Espírito é um fluir de águas vivas. Por quê? Porque se adapta. Por que eu falei de fluir de água? Porque a água é a coisa mais adaptável que existe. E a vida no Espírito, ela não precisa ter uma forma única, ela vai se adaptando. O importante é que onde a água chega, ela gera vida. Vindo de cima, vindo de baixo, num copo quadrado, num copo redondo. Você pode dar glória a Deus por isso? Não sei se você ama o Evangelho como eu amo, como eu tenho amado pela misericórdia, amém, gente? Porque até o amor que vem é dele, é pela graça dele, né? Ele opera em nós o querer, o efetuar. Então, a primeira coisa é isso, é perder o medo da condenação. Porque você já sabe que Cristo foi condenado no seu lugar. Quem crer nisso está salvo. Toca no seu amigo e diga assim, ó, se você crer que Jesus morreu por você, não há condenação sobre a sua vida. Pastor, mas ele pagou os meus pecados passados, né? Espera aí, a morte dele só paga os seus pecados passados? Ele pagou por todos os seus pecados. Então tem um crédito para pecar aí, né? Paulo diz, não, como é que você vai pecar se você morreu para o pecado? Você nem quer pecar mais, você agora tem uma nova vontade. Você vai pecar cada vez menos em nome de Jesus. Ele vai falar isso aqui agora, presta atenção, ó. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que o sistema legalista era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa como oferta pelo pecado. O sistema legalista não conseguia fazer a gente fazer a vontade de Deus. Então quem fez a vontade de Deus? Primeiro o próprio Deus fez, no seu Filho. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, no final, essa vida pela fé, essa vida no Espírito, essa vida confiando em Deus, vai me fazer satisfazer a lei e até ir além da lei. Quem vive segundo o versículo 5 aqui, isso aqui é chave, ó. Quem vive segundo a carne aspira, deseja o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito aspira, deseja o que o Espírito deseja. Ou seja, a vida no Espírito não é uma vida que eu desejo algo dentro, mas fora tem uma lei que não me deixa. Eu fico assim, eu queria, mas eu vou me segurar. Eu vou me segurar porque tem um mandamento. Não é assim. É uma vida onde o meu desejo já é o desejo do Espírito. Porque o meu coração foi transformado. Eu desejo a vontade de Deus. Ezequiel 36, 26, tem uma promessa. O Senhor falou, eu vou trocar o coração de vocês. Vou tirar o coração insensível de pedra e vou dar um coração sensível de carne. Vou colocar dentro de vocês o meu Espírito e vou fazer vocês andarem segundo os meus mandamentos. Eu vou fazer você querer fazer a minha vontade. Mas pastor, tem algo em mim que não quer fazer a vontade de Deus. Eu vou chegar lá.
Calma, eu sei que você está preocupado com isso. A gente vai chegar lá. Mas olha o versículo 6, ó. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do espírito conduz à vida e à paz. Porque o desejo da carne é inimizade contra Deus. Quem deseja na carne está desejando ir contra Deus. Mas quem deseja pelo espírito, e não se submete à lei de Deus, nem pode fazer nunca, né? Quem anda na carne não pode agradar a Deus, ele fala. Agora, olha o versículo 9. Gente, vem cá, vocês acham que essas pessoas que estão lendo essa carta de Paulo, a carta era lida publicamente para toda a igreja, todos esses irmãos da igreja de Romanos, provavelmente umas centenas de pessoas, vocês acreditam que essas pessoas, elas não cometem pecado algum? Não, elas estão em fases diferentes do seu desenvolvimento, elas cometem pecados ainda, enfim. Mas olha o que Paulo afirma para todos eles, para todos os que creem. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Houve uma troca de comando dentro de você. Você tem que entender isso. Se você crê em Cristo de verdade, houve uma troca de comando dentro de você. Você tem que acreditar nisso, porque às vezes o que tinha que ser comandado está comandando, porque você não entendeu ainda que ele já perdeu o comando. Que Paulo está falando que todo aquele que está em Cristo não vive na carne, ele vive segundo o Espírito. Ele fala assim, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí tem essa questão. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Pode ser que ao final dessa mensagem você chegue à conclusão que você não tem o Espírito Santo, ou seja, você não pertence a Cristo. Mas é até bom do que ficar se iludindo, achando que você é crente, mas você nem é, você nem tem o Espírito. Entendeu? Pastor, e se eu não tenho? Se eu não tenho, Deus é soberano. Queira Ele que hoje seja um dia de salvação para a sua vida. Amém? Que bom que você está aqui para ouvir o Evangelho. Amém, gente? Mas vamos lá. Gente, quando Paulo fala em Romanos 7 que fazia o mal que não queria fazer o bem, não conseguia fazer o mal. Observe, é um cara que luta. Ele fala, rapaz, eu quero fazer o bem, eu dou o meu melhor para fazer o bem. Paulo era um cara extremamente... Gente, se tem alguém dedicado. Pensa assim, ó, para você entender Paulo, no dia que ele conheceu Jesus, assim, teve um primeiro culto com Jesus, primeira pregação, primeiro contato com Cristo que ele teve, sabe o que ele fez? Abriu logo um jejum de 3 dias. É Paulo. É para fazer o quê, meu amigo? Para ser santo. É para fazer o quê para ser santo? Eu faço. Entretanto, Paulo fazendo tudo, dando o máximo, como ele foi muito dedicado, zelo. Paulo é um cara tão bitolado, meu Deus, misericórdia. É um cara tão bitolado, não, é um cara tão, tudo que Paulo não é bitolado. Eu dizia a palavra errada. Paulo é um cara tão focado, né? Eu falava obcecado, mas não, focado, tão focado, a melhor palavra é essa, focado. É tão focado no que ele quer, que Paulo chega uma hora que ele fala assim, gente, para que casar, gente? Que doideira, velho. Para aí, segura a onda aí, Paulinho. Casa não, vamos viver pro reino. Porque ele é assim, ele é intenso, ele vai, eu tenho que fazer o quê? O que ele tem que fazer para poder render mais no Senhor? Eu faço. Ele já era assim no judaísmo. Então, como você imaginar, ele fazia para ser santo. Precisa fazer o quê? Jejum, oferta tal, sacrifício tal, banho tal, ritual tal, fazer isso. Ele fazia tudo. Entretanto, ele dizia, eu não consigo. Tem um negócio dentro de mim mais forte do que eu. E você tem que entender que o pecado, ele é mais forte do que a sua natureza humana caída. Ok, gente? Por melhor que você seja, mais bem motivado, mais bem criado por sua família, mas que você dê o seu melhor, o pecado é mais forte. Porque ele foi mais forte do que Paulo, meu amigo. Quanto mais eu e você. Sabe? E Paulo, ele vai dar as credenciais dele. Ele fala, rapaz, eu penso um menino bem criado, fui eu. Filipenses 3 ele fala, eu fui circuncidado no 8º dia, eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu de hebreus, do povo de Israel. Engraçado que nesse texto, Filipenses 3, ele começa o texto falando o seguinte, falando contra os judaizantes, que eram pessoas que queriam trazer a lei para a igreja. E Paulo fala, nossa, eles estão querendo confiar na carne.
Se tem alguém que poderia confiar na carne, sou eu. Porque eu sou de Israel, da tribo de Benjamim, e não quero confiar na carne. Esses caras nem judeus são. E querem trazer a lei, que viagem. Eu que sou judeu não quero trazer a lei. E ele fala, não, se alguém podia confiar na carne, sou eu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, do povo de Israel. Filipenses capítulo 3. E ele fala o seguinte, ó. Pelo meu zelo, ó, presta atenção nisso aqui. Pelo meu zelo, eu persegui a igreja. Eu persegui a igreja de tão zeloso. Eu era tão zeloso com a minha religião, que resultava em quê? Em perseguição. Aí ele fala assim, ó, nos mandamentos que há na lei eu era irrepreensível. Agora bugou. Como é que ele é irrepreensível? E em Romanos 7 ele fala que faz o mal. Sabe por quê, gente? Porque Paulo teve a revelação do Evangelho. E na revelação do Evangelho você enxerga o seu pecado. E você percebe que pecado, viver na maldade, não é apenas cometer aqueles pecados escandalosos. É não ter um coração alinhado com o de Deus. Você entendeu? É o que Paulo disse. Paulo nunca foi adúltero, nunca roubou, nunca, fez nada assim. Paulo não fazia essas coisas. Paulo falou, era irrepreensível na lei. Onde estava o problema dele? No coração dele. E ele fala, eu tinha um mal dentro do meu coração. Que se revelava em quê? Em perseguir. Olha Atos 26. Ele fala que tinha ódio das pessoas, ódio dos irmãos judeus dele que estavam entendendo agora a revelação de Deus de maneira diferente. Estavam entendendo que Cristo era o Messias. Ele odiava essas pessoas. Atos 9, a Bíblia diz que ele respirava a ameaça de morte por um suposto zelo religioso. Mas é uma religião que gera ódio e desprezo pelo outro. E aí ela enlaça você no pior dos pecados, na maior quebra de mandamento, que é o quê? Que é não amar o outro. E você pensando que está agradando a Deus, você está desagradando mais do que nunca. Por quê? Porque você está usando todo o nome de Deus para fazer o mal e para perseguir. Nossa. Está conseguindo compreender? Mais ou menos, né? Vamos de novo aqui para a parábola do fariseu e do publicano, que você vai entender bem. Preste atenção. Ó, fariseu e publicano. Jesus disse que 2 homens sobem para orar. Lucas capítulo 18. Ok, gente? Um é um fariseu. Você tem que entender que fariseu naquele contexto era algo honroso de ser. Hoje virou sinônimo de hipocrisia. Naquele tempo não. Era top. Tanto que Paulo fala em Filipenses 3, no meu currículo eu era fariseu. Em Atos 26 ele fala, eu era da mais severa seita da minha religião. Os fariseus eram os tops, eram tidos como os melhores. Jesus disse que eles tinham a fama de estarem na cadeira de Moisés. Eles os herdeiros de Moisés, sabe? Então soube um fariseu. E o texto fala que do lado dele para orar, soube um publicano. Publicano, ele aparece nos evangelhos junto com as prostitutas, para você ter ideia de quem é. É o largadão, né? Hoje seria assim, sobre o evangélico radical e sobre o maconheiro. Sobre o... Sabe? Era assim. Era um desprezado, era o, sei lá, o... Nem maconheiro está até no hype hoje, né? Outra coisa. Enfim. Sobe, né? Alguém que todo mundo diz, sobe. Esse aqui, o texto diz, Lucas 18, que ele começa a orar. E ele não está fazendo uma oração para os outros verem. Em tempo dele está mentindo, não. O texto fala que ele ora no seu interior. Então ele está falando a verdade. Porque sabe que Deus não pode mentir para Deus. Ele é burro. Ele está falando com Deus em seu coração. E o que ele fala? Senhor, eu te dou graças porque eu não roubo, eu não adultero, eu não sou injusto, eu dou dízimo de tudo, jejuo 2 vezes na semana. Aí ele olhou, aqui está a chave, ó. Ele olhou para o publicano e disse, eu não sou como esse publicano. Então ele se sente superior e despreza esse cara. E Lucas diz na introdução da parábola que Jesus contou essa parábola justamente para pessoas que confiam em si mesmos e desprezam os outros. O outro miserável aqui, gente, não sei, não tem definição para dar esse cara aqui, mas enfim. Porque se eu falar uma coisa, vai ferir um, vai ferir outro, não sei. Mas é um cara excluído. Aí esse cara aqui, que é símbolo de imoralidade, né? Esse cara aqui, ele não está certo em estar em pecado não, gente. Ele sabe que não está certo. Ele está sofrendo com o pecado dele, tem que sair do pecado dele. Mas olha a postura dele.
O de cá está mostrando a Deus o seu currículo, como ele é forte, e desprezando o outro. Olha o de cá. Ele não tem nem coragem, ele não se acha digno nem de levantar a cabeça para falar com Deus. Ele passa o culto todo batendo no peito e fazendo uma oração muito simples. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então um confia no que ele faz, na sua justiça, no quanto ele é bom. E o outro confia na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Mas gente, isso aqui é de coração, porque Deus examina o coração. Diga assim, irmão, a Deus ninguém engana. Deus sabe o que está no nosso coração. Então o texto fala que quando os dois desceram, Jesus fala que esse primeiro, o fariseu, que era um cara correto mesmo, era correto, um cara correto, ele desceu sem ser justificado. Sem perdão, sem graça, sem bênção. Ele está em pecado, está longe, afastado do Senhor. E o outro, o mamagaeiro, pronto, achei uma palavra para ele. Para eu me ver nele logo. O mamagaeiro, lembra do que eu fazia lá? O mamagaeiro que bateu no peito, desceu, não com vontade mais de sensualizar a mamagaia, mas com vontade de agradar a Deus, porque a graça está conquistando o coração dele. Você entende, meus amados? Agora eu pergunto, gente, como é que pode um cara que não ama, que não adultera, que não rouba, que não é injusto como ele? Não, eu sou justo, eu pago todo mundo certinho, não fico devendo nada a ninguém, jejuo 2 vezes na semana, oro bastante, dou dízimo de tudo. Como é que esse cara pode não tá justificado? Porque a gente entenda uma coisa, nada do que você faça te justifica, porque nenhuma boa obra que nós façamos justifica os nossos pecados. O pecado é muito grave, o pecado é rebelião contra Deus. Só tem um que poderia justificar o pecado, e para justificar o pecado ele teve que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas a sua morte nem servia, porque a nossa vida é contaminada. Tinha que ser a morte de um cordeiro puro, santo, imaculado, e por isso, para pagar o pecado, só Jesus. Entenda isso de uma vez por todas, que nada do que você faz paga pecado, te faz ser melhor, te dá crédito, te coloca. Não, pelo contrário, não é mais do que, sabe, a consequência natural de quem foi tão abençoado. Entendeu? Então, vamos lá. Esse cara não desceu. Agora, pastor, qual é o pecado dele? Se ele não rouba, ele não adultera, ele não é injusto, ele ora, ele jejua. Qual é o pecado dele? O pecado dele é o principal dos pecados. Ele é orgulhoso. E como ele é orgulhoso, ele não ama o seu irmão. Porque quem é orgulhoso não ama de verdade. Por quê? Porque o orgulho, a soberba, gera uma desconexão. No orgulho, eu olho para você de cima para baixo. Então não consigo a coisa mais fundamental do amor, que é identificação e empatia. A capacidade de amar é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por isso que o mandamento é: ame o teu próximo como a ti. Para eu amar o outro como a mim mesmo, eu tenho que me ver no lugar do outro. E num conceito ainda mais profundo, eu tenho que ver o outro como parte de mim mesmo. Mas quando eu me elevo na soberba, eu me desconecto do outro e o desprezo, e é impossível que eu ame ele de verdade. Por isso que por mais que eu cumpra a regra, se eu for soberbo, eu quebro toda a lei, porque eu quebro a lei na sua essência. E por isso que Paulo diz em Gálatas 5,14, que todo mandamento de Deus se resume num só: ame teu próximo como a ti mesmo. Quem estiver fazendo isso está cumprindo toda a lei de Deus. E quem não estiver fazendo isso está descumprindo toda a lei de Deus. Então aquele fariseu, por mais que jejuasse, que desse dízimo, que não adulterasse, que isso, que aquilo, descumpria toda a lei de Deus, porque ele não amava como ele deveria amar. E Paulinho, gente, mesma coisa. Paulo é um cara, ele fala, eu era irrepreensível, eu era elogiado. Então ele fala assim, ó, na minha turma de judaica lá, esse dia, ele foi discípulo de Gamaliel. Tipo assim, a Harvard do judaísmo. Lá na Harvard, o aluno number one. Eu aqui, Paulinho de Tarso. Pode procurar lá, as melhores monografias, você vai lá, de Tarso Paulo. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Não pela arrogância de Paulo, mas pela palavra como um todo, amém, gente? Preste atenção.
Mas ele não conseguia amar. Ele olhava para os irmãos judeus. Você tem que entender que os primeiros cristãos são irmãos dele, judeus. Do povo dele, do sangue dele. E ele não consegue amar, pelo contrário, ele odeia essas pessoas, ele despreza essas pessoas. Ele tem nojo dessas pessoas. Ele se acha melhor que essas pessoas. Isso é o sinal de que eu não estou vivendo a vontade de Deus. Ok? Qual o sinal de que alguém está vivendo a vontade de Deus? Jesus falou, nisto saberão que vocês de fato são meus discípulos. Quando fizerem o quê? Vos amardes uns ao... Observe que não é só tipo, eu ajudo o pobre, eu faço bem. Ele falou, não, é quando eu consigo ter um laço de comunhão, onde eu amo o outro me ama, eu amo o outro me ama, eu amo o outro me ama. Quando vos amardes uns aos outros, quando estiverem misturados, como se vocês forem um com o outro. Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Ali flui o óleo, ali flui a bênção de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, eu dou risada aqui, não é? E repito, porque eu sou abestalhado e eu fico babando com o evangelho. Mas o primeiro que é confrontado sou eu mesmo. Amém, gente? Beleza, pastor, beleza. Você está falando aí, esse negócio aí, tudo maravilha. Mas peraí, mas tem uma batalha contra o pecado. Tem uma batalha contra o pecado. Tem. Agora, eu vou chegar lá na batalha contra o pecado. Amém? Mas antes de entrar na batalha contra o pecado, você tem que... Quero te relembrar mais uma coisinha. Observe que quando Paulo vai falar sobre a batalha do pecado, agora lembre, ele está falando, agora Paulo, que era esse homem vaidoso, orgulhoso, que não ama, ele tem um encontro com Cristo. E agora ele se entrega por amor. Ele se entrega tanto por amor. Ele se entrega por amor de quem? Ele se entrega por amor daqueles que ele queria matar. É tão louco que no primeiro culto que ele chega na igreja, o texto é tipo assim, ó, a galera, imagina, Paulo entrou ali, a galera levantando. A gente chegou a galera correndo. Aí Barnabé, não, gente, ele converteu. A galera, onde? Isso é armadilha, rapaz, é falso crente. Não. Ninguém confiava. Barnabé, não, gente, eu testemunho, eu estou vendo os frutos desse homem, teve um encontro com Cristo. Mas levou um tempo até aceitarem ele. Paulo sentava aqui e ficava com 5 cadeiras vazias assim, ó. Rapaz, você é louco, esse cara não é crente não. Isso é armadilha, você que está sondando a gente. Mas aí ele chega a tal ponto de não só falar como viver coisas do tipo, eu de muita boa vontade me gastarei por amor de vós. Ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado, porque a minha vida agora é amar vocês. A minha vida é Cristo, e Cristo é amar, e Cristo se entregou por amor de vocês, e eu quero amar como Cristo amou, porque o novo mandamento, João 3 é esse, o novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Que nível é? Nível ainda maior do que amar como a mim mesmo, é amar como Cristo amou. Como Cristo amou, se anulando pelo outro. Então eu não vou entrar nisso hoje, você não está preparado ainda. Vamos um pouquinho. Vamos lá. O que é de fato a batalha contra o pecado? Vamos entender. Gente, todas as vezes que Paulo fala de batalha contra o pecado, ele dá uma ideia de que a coisa não é pesada como a gente pensa assim. De que a coisa não é essa, ou pelo menos não deveria ser. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 22, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, gente, tirem a roupa do velho homem e coloquem a roupa do novo homem. Eu quero reforçar esse ponto. Você tem que entender o seguinte, por exemplo, Freud, ele trouxe um conceito que é interessante. Ele disse que a nossa interioridade, ela é dividida. Existem núcleos diferentes da nossa personalidade e que uns confrontam os outros. Quem conhece um pouco sabe, né? Id, ego, superego. Eles estão ali, um puxando para lá, outro puxando para cá. Ok? Não estou dizendo que Freud está certo nisso, mas que ele está certo que é uma divisão em nosso interior. Porque o Evangelho diz que há essa divisão no nosso interior. Paulo disse em Romanos 7. Uma parte de mim quer, uma parte de mim não quer. É uma luta dentro de mim. Parece que tem 2 pessoas aqui dentro brigando. Ok, gente? Só que aí você tem que entender o seguinte, que quando o Espírito Santo ele entra na sua vida, ele te fecunda como ele fecundou Maria. Pedro fala que nós somos de novo gerados por uma nova semente, não corruptível.
não o sêmen do nosso pai, mas uma nova semente incorruptível que é a palavra de Deus. E quando essa semente do Espírito Santo entra em nosso coração, sabe o que ele gera dentro de nós? Mais um núcleo de personalidade, mais um núcleo identitário. E que núcleo é esse? Cristo. Ele gera um novo homem segundo Cristo. Aleluia. Só que esse novo homem segundo Cristo não vem para brigar de igual para igual com o velho homem contaminado pelo pecado, com o seu velho eu. Ele vem para derrotá-lo, porque aonde está o Espírito Santo, aí a liberdade. E o outro homem é escravo. O novo homem não aceita ser escravo. Então ele derrota o velho homem para proclamar liberdade no seu coração. Por isso que Jesus disse em João 8, vocês que cometem pecado, cometem ainda porque são escravos, mas se o Filho vos libertar... Sua abestalhada. Sempre que eu faço essas coisas, você lembra assim, pastor, é abestalhado, está amadurecendo ainda, amém, gente? Até os 50 a gente melhora, em nome de Jesus. Presta atenção. Então, Paulo fala que simplesmente... Engraçado, não é que ele vem em Efésios ali, 1, 2, 3, construindo uma teologia profunda. Quando chega no 4, ele fala assim, sobre a maneira de viver, sobre a forma de viver. Vocês querem saber coisas práticas? Assim, como viver, o dia a dia? Sobre a maneira de viver simples. Tirem a roupa do velho homem e coloquem a do novo. Assumam a nova identidade que Cristo vos deu. Assumam. Quando ele fala sobre algo simples, como tirar uma roupa e colocar outra, ele está dizendo, gente, simplesmente acreditem. Simplesmente confiem que vocês são novas criaturas. Quando ele fala em Colossenses 3:9, ele vai dizer, vocês já... Ele fala assim, ei gente, não mintam uns aos outros, porque vocês já tiraram a roupa do velho homem e já vestiram do novo homem. Olha que legal. Não minta não, mas você está de roupa nova. É igual meu filho Judá, quando ele vai tomar sorvete, ele se lambuza todo. Aí se eu colocar nele uma roupa nova para sair, e ele pedir sorvete, meu filho, você não pode tomar agora, porque você está de roupa nova. Entendeu? Então, o que é que Paulo fala? Ei, gente, não mintam não, pequem não, porque vocês estão de roupa nova. Toca assim, diga, irmão, você está de roupa nova, meu irmão. Você está de vida nova, meu irmão. Se lambuze mais em pecado, não que você agora tem uma roupa nova. E o prazer do novo homem de usar a roupa nova é maior do que o prazer do velho homem de pecar. Oh, glória! Quem ama o Evangelho? Meu Deus, eu estou cada dia mais apaixonado pelo Evangelho. Isso é graça, amém, gente? Em Romanos 6,6, Paulo vai dizer que nós já crucificamos o velho homem. Ele foi derrotado. Nós o vencemos. Quem anda pela fé, crucificou. Em Gálatas 5,24, Paulo fala que quem está em Cristo crucificou a carne e as suas paixões. Pastor, mas como o bicho está pegando, pastor? Eu acho que ele saiu da cruz. Vamos entrar lá agora. Sim, presta atenção. Porque você tem que entender que esse velho homem está derrotado. Mas ele pode se levantar. Tem uma expressão que é comum na linguagem evangélica, que é tipo assim, a carne se levantou. Quem já ouviu a carne se levantou? Tem um aqui, só essa irmã é raiz, né? O resto tudo crente Nutella. Tudo. Não conhece nada. Vocês conheciam a música que cantou aqui hoje? Quem conhecia? Meu Deus, estou escandalizado. Estou brincando, gente, que é tudo brincadeira. Né? Presta atenção, está falando de quem mesmo? Sim, a carne se levantou. E tem uma expressão que eu até gosto que meu pai usa, que ele fala assim, o velho homem ressuscitou. Massa isso. O velho homem ressuscitou. Estava morto. Porque de fato ele fica assim, naquele estado meio zumbi, sabe? Aí passa assim uma oportunidade, ele quer se levantar. Mas é o que? Ele é um zumbi. Inteligente, forte no Senhor, é o novo homem. Amém, gente? Então, como é que a gente faz com esse velho homem que se levanta? Né? Primeiro você tem que entender o conceito de tentação. Porque a gente não entende o que é tentação.
A gente pensa que tentação é uma coisa que nós temos que evitar a todo custo. Engano. Presta atenção, não. Tentação é uma coisa extremamente importante para todos nós. Todos nós temos que passar por diversas tentações a fim de amadurecer, ser aprovados e ter a nossa identidade fortalecida. A tentação é como se fosse, na verdade, a fase de teste do produto. Entende? O Senhor faz, Ele permite tentação para comprovar que o que Ele fez funciona. Entendeu, gente? Então, tipo assim, eu reforço o parafuso da cadeira, conserto a cadeira, boto um parafuso novo, uma estrutura nova, e digo, vai fulano lá, senta na cadeira aí. Mas senta com força aí, vai. Pula, fica em pé na cadeira. Tá vendo aí? Ela é uma nova cadeira. Aquela cadeira que qualquer pessoa que sentava quebrava, né? Aí o Senhor pega, reforma ela e fala, senta fulano nela. Quando o cara senta a cadeira firme, né? Entendeu? Então a tentação é isso. Ah não, pastor, não entendi. Você vai entender agora. Sabe que Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4, eles são a mesma coisa, né? Quem dividiu depois foram editores. Quem escreveu o mesmo texto. E o texto fala que Jesus vai para o batismo, ele vai para o batismo ali como quem conclui uma fase do processo identitário dele, para então se revelar como Messias. O batismo é tipo a formatura de Jesus como Messias, para se apresentar como Messias a Israel. Então, na formatura, o pai dá o diploma a ele. E qual é o diploma do pai? É a voz do pai dizendo do céu: esse é meu filho amado, e ele me agrada. Ele vive, ele faz o que me agrada. E o caneco mesmo vem em forma de pomba. O Espírito Santo desce para confirmar a palavra do Pai. E é assim que funciona em todos nós. É a palavra testificada em nós pelo Espírito. Amém, gente? Então o Pai formou ali o Filho. O texto fala, então, assim que foi formado, foi ser testado. Vai, testa lá, tentador. Então, formando... Mateus 4:1 diz, então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E como é que a tentação vai ser construída? Justamente numa tentativa de testar o que o Pai formou. O diabo vem dizer, se você é mesmo, se você é filho, se você é, ele quer testar o que o Pai fez. Você entende? Então, na verdade, a tentação ela é necessária para testar que a obra santificadora, libertadora, regeneradora de Deus em nossas vidas é verdade. Você passará por tentações para ficar claro para você que aquele velho homem não domina mais, mas um novo existe. Porque o velho, em tal situação, pecaria, o novo não pecou para a glória de Deus. Mas se eu não passo por testes, eu nunca sei se eu sou um novo homem de verdade. Nunca fui tentado. Observe que em Mateus capítulo... Pastor, então eu tenho que meter em tentação? Não. Diga ao seu irmão assim, quem aplica o teste é Deus. Não é você que fica correndo atrás de teste, não. Ah, vou me testar ali. Aleluia, o pastor liberou. Gente... Tem um monte de gente que fica assim, pastor, o que você está pregando é perigoso, não é perigoso. Gente, tudo é perigoso, meu irmão. Distorciam o que Paulo falava, o que Jesus falava, entendeu, gente? Isso é porque para quem é carnal sempre quer uma desculpa e quer botar a culpa em alguém para pecar. Mas quem é de Cristo entende o que eu estou pregando aqui. Então preste atenção. Você não vai se meter em tentação. Lá em Gálatas 5, Gálatas 5, 24, se eu não me engano. Não, 24? Enfim, Gálatas 5. Paulo fala, no final do capítulo já, então é depois do 22, é 24. 24. Paulo vai falar assim, ó. Vocês estão livres em Cristo, mas não usem a liberdade para dar oportunidade à carne. Não é porque o meu novo homem está vencendo o velho que eu vou tirar meu... Tipo assim, o meu novo homem está dando uma goleada no velho. Aí eu vou tirar meu goleiro. Vou tirar meu zagueiro? Não. Dando goleada eu quero fazer mais gol ainda, amém, gente? Eu quero vencer cada vez mais. Eu não vou abaixar a minha defesa para tomar gol, amém, gente? Mas saber que eu estou vencendo. Ok? Então a tentação, na verdade, a que Deus permite é para isso. E o diabo, na verdade, só tenta na medida que Deus permite. Está muito claro isso. Leia Jó capítulo 1. O diabo foi pedir a Deus para tentar Jó.
Lucas 22, Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, o diabo vos pediu para vos provar, tentar. Eu roguei por ti. Olha que legal. Eu roguei por ti para você não perder a fé. Sabe por quê? Porque você não está ainda, você ainda não é uma nova criatura. Então você não está pronto para esse teste. Mas quando te converteres, aleluia, aí sim você vai vir com a força do Senhor para fortalecer seus irmãos. Amém, gente? Mas observe que a tentação ela é construída com Deus supervisionando. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá que vocês sofram tentações além do que vocês podem suportar. E na tentação Ele dará um escape para que possam suportar. Ou seja, Ele vai dar a força necessária, a graça necessária para você vencer qualquer tentação que vier à tua vida. Por isso não temos desculpa para pecar, porque o novo homem será fortalecido em tudo para vencer as tentações. Mas para isso eu tenho que ter consciência de que sou novo. Porque se eu achar que eu sou velho, eu digo assim: ah, não, se vier aquela tentação, eu não aguento. Aí você se entrega. Aí já pede perdão por antecipação. Senhor, o Senhor sabe, essa aí eu não aguento. Aí o que é que a religião manda você fazer? Não, cria uma regra então. Cria uma regra. Qual é a regra? A regra é a seguinte, ó. Tá andando na rua, para você não pecar, tá andando na rua, passou alguém atraente, você olha para o céu. Aí você cria essa regra. E beleza, se for uma regra de coração, como eu falei, né? Uma coisa assim vai poder te ajudar, beleza. Mas daqui a pouco você está com um psicólogo retado, irmão. Você está andando assim. Rapaz, não aguento mais. Regra maldita. Regra infeliz. Porque toda regra humana que Deus não pediu é assim. Uma hora ela fica pesada. Por isso que até quem ensina ela para de praticar. Uma vez teve o maior escândalo aí na igreja, muito redomada no Brasil, porque o pastor que ensinava todo mundo a não beber foi flagrado tomando uma cerveja. Não sei quem viu, aí vazou, viralizou. Porque a regra é tão pesada e não é de Deus, ela é humana, que uma hora você mesmo não aguenta. Então você cria essa regra, né? Você está andando no shopping assim, ó. Aí você não aguenta, aí como você confia na regra e não no Espírito, o que é que acontece? Você já subiu aqui, meu lindo? Tá gostando não, né? Religioso. Brincadeira. Aí como você... A religião se levanta logo. Tô brincando. Aí você tá aqui, você tá confiando na regra, né? Aí um dia você não aguenta, regra miserável, vou baixar um pouquinho aqui. No que você baixa, o diabo que sabe que você confia na regra e não no Espírito. Ou seja, o diabo que sabe que você se comporta como um velho homem no coração, porque você confia na regra, na sua força e não no Espírito. O que é que ele faz? Ele bota lá, meu irmão, a tentação. Aí como você confia na regra, você diz: Senhor, já quebrei a regra mesmo. Você entendeu? Como é que funciona a tentação para o novo homem? Ele está andando aqui. Ele pode ter até algum procedimento que ele tem, uma coisa, mas que é leve. Entenda? Ele consegue fazer. Não é coisa que, não, ele consegue. Eu vou vigiar, eu não vou, né, passar esse limite aqui, eu vou me guardar aqui nisso aqui, mas está aqui de boa. Aí apareceu a tentação. Aí o velho homem, eu quero. Ele fala assim: você vai ficar querendo. Aí o velho homem se levanta: eu quero. Aí ele fala assim: tá difícil aqui, o bichão está se levantando com força. O que é que ele faz? Como ele não confia nele, ele confia no Senhor, ele faz o seguinte: Senhor, o bichão está vindo aqui. E a gente briga com ele de dupla, né? E o Senhor fala assim: fique tranquila, eu estou contigo. O que é que o Senhor fala? Ele reafirma em você a identidade de filho. O Senhor faz: ei, você é filho. A força do Senhor vem numa reafirmação de quem nós somos. Você é meu filho que foi chamado para ser santo. Esse desejo aí, ele é superficial. O seu profundo desejo é me agradar. Você pensa que quer isso, mas você não quer isso. O que você quer é ser santo. O que você quer é fazer minha vontade. E aí, entendendo, crendo de novo em que eu sou, aquele desejo se esvazia e um novo desejo enche o meu coração.
Porque o Espírito faz isso. O Espírito me enche. E eu vou te dizer que funciona pela misericórdia de Deus. Eu tenho provado. É assim. Amém, gente? É assim. Observe que o Pai Nosso, a gente não ora assim: Senhor, não me deixe passar por tentação. É assim? Como é que é? Não me deixe cair. Porque passar por tentações será necessário para eu ser aprovado, para eu ser maturado, para minha identidade ser fortalecida. Entende? Agora viralizou um vídeo aí de um policial que o cara oferece dinheiro para ele e ele recusa. Não sei se vocês viram, traficante. Aquele cara, ele nunca se achou tão forte como agora. Que foi provado, ele foi testado e ele acreditou. Graças. Agora só tem que ver se ele não confia nele. Aí já são uns 500. Mas se ele fosse um crente aqui, ele dizia: nossa, realmente, com a graça de Deus, com a força de Deus eu consegui, então eu sou um novo homem. Então, vencendo é o que o Tiago fala: quando você vence a tentação, a sua fé fica provada como ouro. Aleluia! Oh, glória a Deus, é bom demais, gente, o Evangelho. Pronto, então, o que acontece assim na prática? Deixa eu dar uma metáfora aqui de Davi, que eu acho que ela é muito legal para a gente entender, né? Davi, ele foi enfrentar Golias. Chega a ser engraçado aquilo ali. Pastor, como é que você vai usar a metáfora de um cara enfrentando outro homem para usar a gente enfrentando os nossos pecados? Porque Paulo também faz isso. Paulo transita a consciência da nossa batalha em Efésios 6. Ele fala: gente, a nossa batalha mais não é contra a carne nem sangue. A nossa batalha agora é contra o mal. O que o mal faz? Tenta gerar pecado em nós. Tanto que Jesus fala assim em Mateus 6, no Pai Nosso: Senhor, não nos deixe cair em tentação, nos livra do... Tem versão que fala do maligno. Porque essa é a obra do maligno. A obra do maligno não é botar macumba na sua porta, não, gente. A obra do maligno é fazer você pecar, entendeu? O diabo é o tentador. Tanto que a armadura do Espírito não é como muitos pensam, a campanha, não sei o que, o voto, né? Isso pode ter algum valor, mas a armadura do Espírito é um caráter renovado. Tome a couraça da justiça. Tome o capacete, a certeza da salvação. Oh, glória! Preste atenção. Então, eu posso usar também uma metáfora de uma guerra contra um homem para mostrar uma guerra contra o pecado. Porque essa de Davi aqui, ela é maravilhosa. Observe, Davi, ele vai enfrentar Golias. E aí chega a ser engraçado o texto, porque o texto é exatamente assim, ó. Davi é um menino em quem está o Espírito Santo, né? E os soldados de Israel eram pessoas que, em tese, deveriam também ter um coração alinhado com Deus. Davi acha que eles têm. Mas Davi ainda não sabe que eles não têm. E aí o que acontece? Quando Davi chega lá para levar comida para os irmãos, ele não vai para guerrear, porque ele não sabe guerrear, ele é pastor, ele não é soldado. Mas quando ele chega, ele vê o exército de Israel todo acovardado, assim, tremendo. E essa galera está com esse medo assim, rapaz, o que está acontecendo? E aí ele vê um gigantão. Não vem ninguém não, Ei, olha para mim aqui, quero um comigo aqui, quero um comigo. E o texto fala que quando o homem falava, todo mundo tremia, todo mundo tinha medo dele. E às vezes o pecado é assim, ele é como um gigante que nos assusta. E aí Davi viu. Aí Davi fica assim, gente. Aí Davi ouve alguém falar assim, ó: rapaz, olha aquele homem ali. Quem matar esse homem, o rei, vai dar dinheiro, vai dar filha para casar e vai isentar toda a família dele de impostos. Davi disse: não é possível. O cara vai ganhar tudo isso para matar esse cara? Tipo assim, oxe. É tão curioso que ele vai perguntar 3 vezes isso. Porque ele ouve os caras e ele pergunta: brother, na moral, desculpa aqui. Eu peguei por alto assim. Eu falei: então 3 vezes. Eu peguei assim a conversa. Vem cá. Quem matar o gigantão lá ganha o quê mesmo? Aí o cara repete: não, casa com a filha do rei, ganha dinheiro e não paga, a casa do pai dele não paga imposto. Mas não é possível não, Quando está nisso aqui, aí o irmão dele vê ele conversando com o soldado. O irmão dele diz: você veio aqui. Aí começa, né? É outra história, não vou nem entrar muito nisso hoje. Como é desprezar ele. Aí Davi também maduro, não quer muita conta. Irmão, por que eu posso nem conversar, velho? Deixa de conversar, velho. Você pega no meu pé, né? Aí Davi esquece, irmão, pergunta de novo pro outro cara: vem cá, brother. Como é que é mesmo, velho? Porque ele está
abismado que ninguém quer enfrentar o gigante. Por que ele está abismado? Olha o argumento dele. Gente, por maior que ele seja, o Senhor está conosco. Aleluia. É a mesma ideia de Números 13 e 14. Os espias vão na terra, veem os gigantes, e quando voltam dizem: não dá não. Diante dele nós somos como gafanhotos, somos pequenininhos. Aí Caleb e Josué disse: oxe, claro que dá, o Senhor está conosco. Observe que hora nenhuma Davi exalta a sua própria força. Hora nenhuma Davi confia nas suas armas. Tanto que as armas que Davi leva para a guerra são zombadas pelo gigante. E quando o gigante dá risada: oh, você veio com pau e pedra, eu sou um cachorro, é? Veio lutar com um cachorro, foi, criança? Ele falou: ô, seu gigante, o senhor vai confiando nas armas aí, né? Eu entendo o senhor é guerreiro, beleza, mas assim, eu vou confiando em outra coisa. E observe que antes de Davi ir para a guerra, Saul tentou botar armadura nele. Isso também é muito simbólico, porque a armadura fala de uma coisa que é antinatural, que lhe forçam, porque acham que só dá para vencer se for assim. Isso é muito típico da religião. Para você vencer, você tem que viver assim, com essa armadura. Aí o texto fala que Davi tentou andar e toda amarrou. Eu tô conseguindo, velho. Só que Deus não trabalha na minha vida assim, não, velho. Eu não preciso desse peso, dessa regra para vencer, não. Tá entendendo você? E você funciona em mim, não. Eu tenho outra pegada. Largou tudo aquilo. Mas também não confiava na sua funda, não. Porque quando o gigante falou assim, ó, venha, criança, minha menina, eu vou lhe matar, não sei o que. Davi falou assim: ó, não, você está desprezando minha funda aqui? Minha funda é boa. Com essa funda aqui eu arrebento. Davi falou: não. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E toda Israel hoje vai saber, todo mundo aqui vai saber, todo mundo vai saber que não são as armas que nós temos que vencem a batalha, mas que a vitória, ela vem do Senhor. João diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a oração é para alimentar a fé, o jejum é para alimentar a fé. Tudo isso é para eu me esvaziar e confiar mais em Deus. Mas a partir do momento que eu confio na oração, que eu confio no jejum, que eu confio no voto, eu confio no culto, eu confio no propósito, isso vira tropeço. Não sei se você está entendendo. E era melhor que eu não fizesse. Porque tem muita coisa boa que quando vira o fim em si mesmo, vira maldição. A estola que Gideão fez era uma bênção no começo, para ligar os homens a Deus. Era uma estola sacerdotal. Mas depois virou um fim em si mesmo. O que Deus mandou? Destrói. Por isso que em vários lugares da Bíblia, eu falo assim, ó: eu detesto as orações de vocês. As orações de vocês me dão agonia. Porque vocês vêm orar como que querem me manipular. Vocês vêm orar sem me amar. Vocês vêm orar sem amar o próximo. Sai daí. Eu detesto o jejum de vocês. Ele fala em outro lugar. Parem, pelo amor de Deus. Para esse culto. Para esse jejum. Para. Converte o coração. Se arrepende, ama o seu próximo, liberta. Ele fala assim, ó: quer jejuar para mim? Quer jejuar para mim? Então vá cuidar dos pobres, vá amar de verdade, vá perdoar o seu irmão, vá ser sincero e amor, aí volte para cá. Porque você vai me buscar, mas só vai me achar quando você me buscar de todo o vosso coração. Porque como Davi disse no Salmo 51, não é um sacrifício que Deus quer, é um coração quebrantado e contrito. Então qual é a nossa vitória? A nossa fé é acreditar na obra de Deus na minha vida, é acreditar que eu sou um novo homem. Gente, quem aqui cogita matar alguém um dia? Não precisa levantar a mão, não. Mas eu creio que são poucas pessoas. Quero crer em nome de Jesus. Mas é engraçado que, sabe que matar alguém no tempo de Paulo e Jesus era comum? Era muito mais comum do que hoje. Mas é engraçado como às vezes a gente não cogita um pecado, a gente cogita o outro.
Não, esse pecado aqui, mas esse aqui eu tenho love com ele. Esse aqui, se ele vier, aí eu fico assim, eu te amo, mas te odeio, sabe? A gente não quer pecado nenhum mais. Nós detestamos todos os pecados. E é por isso que, por maior que o pecado seja, por mais gigante que ele seja, eu sei que maior é o que está em nós. 1 João 4,4, filhinhos, vocês têm de vencido, por quê? Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Que oração, gente? Acabou, tem que acabar, pronto. Poderia falar várias coisas aqui, mas eu tenho que terminar. Mas quem está entendendo? Então essa é a vitória. Pastor, mas aí eu posso usar alguma regra? Pode, assim, quanto mais fraco na fé você for, mais regra você usa. Leia Romanos 14. O fraco na fé, Paulo fala, diz, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Mas o forte come tudo. Mas se você é fraco, não coma. Paulo fala, se você se condena quando fizer, não faça. Porque o que não é feito com fé é pecado. Porque se eu não faço com fé, eu faço transgredindo o que eu creio ser a vontade de Deus. Então eu sou rebelde, eu sou orgulhoso. Então se eu fizer algo, faça pela fé. Entendeu? Quanto mais regra eu tenho, mais fraco. Jesus não tinha regra nenhuma. Jesus tem uma mulher, que provavelmente é uma prostituta, alisando ele. E ele não está pecando. Não estou mandando ninguém fazer isso. Cada um sabe o nível que está. Vigia, viu? O pastor falou casa de massagem, então já vou. Ai, velho homem, você está morto. Mas Jesus não está pecando. Ele não está pecando. Porque ele sabe. Ele não tem uma regra. Gente, pastor, se eu não vivo por regras, como é que eu vivo? Eu vivo pelo Espírito, que é como água, que vai discernindo cada situação. Observe que isso aqui tentou Jesus muito menos do que Pedro elogiando ele. Olha que coisa. Jesus foi mais tentado com Pedro. Ô mestre, longe de ti a cruz. Ele disse, que negócio satânico, viu? Olha para isso, ó. Para trás de mim, Satanás. Para a mulher pegando nele, ele não falou isso. Lucas capítulo 7, veja lá. Mulher pecadora no sentido de pecadora sexual. Acho que eu estou no fundo demais, né? Mas quem quer conhecer o Evangelho de verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou parar agora mesmo por causa do tempo. Eu quero só uma de palavra. Eu quero ficar falando coisa. Estou me esforçando para ser um homem íntegro, e também isso faz parte, né? Mas tem tanta coisa para falar. Mas eu vou parar aqui em nome de Jesus. Agora eu só vou ler um texto, tá bom? Eu prometo, eu ler um texto e vou parar agora, porque esse texto aqui é muito importante. Eu acho que ele resume muito bem o que nós estamos conversando. Por favor, projeção, coloca 1 João capítulo 3 na tela aí pra gente. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 3. 1 João, quero que todo mundo lê isso aqui. A gente vai ler e ficar em pé e orar, eu prometo, gente. Vamos lá. Bota pro versículo 1. Isso, ó, olha que coisa linda. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Ó, e se Ele chamou, nós somos. Aleluia. Sabe o que assim, ó? Se Ele chamou, nós somos. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Observe, por isso que o mundo não entende isso aqui. Essa linguagem aqui. Quem não é nascido de novo não entende. Por isso que Nicodemos fica, Senhor, não entendo. Ele falou, Nico, só vai entender se você nascer de novo. Quem não é nascido de novo fica, pai, que é isso aí? Que viagem é isso aí? Eu não estou entendendo nada. Aí, como ele não entende, vai para a regra, para a lei, porque é só o que ele consegue compreender. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os nossos olhos. Então o mundo não consegue, porque ele não entende isso, porque ele não conheceu o Cristo também. Então continua. Ó, amados, agora, olha que coisa maravilhosa. Gente, agora não, me perdoem, eu preciso de 2 minutos. Quem me dá 2 minutos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. E tá bom, gente, calma, vocês querem demais, né? Pronto. Amados, observe. Olha que isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lindo. Quando
a gente está em tentação, quando o velho homem quer se levantar, a gente busca Deus, sim. A gente ora, a gente pede socorro ao Senhor, sim. A gente fala, não, eu vou, não. O orgulhoso é o velho homem. O novo homem é dependente do Espírito Santo. E como ele é dependente, ele ora por dependência. Ele não ora como quem confia na sua oração. Ele ora como fala, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Me enche com o teu Espírito. Ok? Então, aí ele ora. O que é que Deus faz? Qual é a contra-arma de Deus à tentação do diabo? É a afirmação da identidade de filho. Você é filho. Só que tipo assim, você é filho é vago. Sim, sou filho, o que isso quer dizer? Aí que é lindo. Quando ele fala você é filho, o Espírito fala, olha o modelo ali, ó. Nossa. Sabe quem você é, já pela fé? Quem você está se tornando a cada dia mais? Você está se tornando ele. Olhe para ele ali, ó. Quer ser santo? Bota o olho nele e confia no chamado dele, que aí você vai andar sobre as águas. Você vai viver o sobrenatural, porque viver em santidade é sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. Olha para ele, que você vai andar como ele andou. Porque ele diz, Senhor, eu quero andar como o Senhor está andando. É um símbolo, eu quero viver como o Senhor vive. Quer? Olha para mim. Quando é que Pedro afunda? Quando ele tira o véu de Jesus. Em Hebreus 12:1, o autor fala assim, ó: vamos jogar fora o embaraço e o pecado. Jogue fora e corramos a nossa carreira de uma forma, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Como cantamos hoje aqui, com os olhos fixos naquele que te chamou e que garante a sua caminhada. Ele não só gerou a fé em você, ele vai garantir a sua fé. Se eu tiver o olho fixo nele, eu jogo fora, eu consigo lançar fora o pecado, porque eu estou andando sabendo que a cada dia mais eu estou me tornando parecidos com Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, como num espelho. Quem está no outro lado do espelho? Jesus, na imagem do Filho. Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, porque aqueles que Ele antes conheceu, também chamou, também justificou, também glorificou, para que eles sejam conforme a imagem do seu Filho, para que o Pai seja Pai de muitos irmãos. De forma que eu preciso ter a convicção de que eu estou caminhando para ser cada dia mais parecido com Jesus. E hoje, talvez pela primeira vez na vida, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei antes na minha vida, porque eu não tinha um nível de fé para falar isso. Pastor, cada pregação sua é uma emoção, né, pastor? Parece uma novela mexicana. Hoje eu vou falar isso. Diga assim, ó, tem misericórdia do pastor. Pastor é dramático, pastor é assim, pastor é novelista. Eu sou assim. Minha vida é uma novela, mas é uma novela bíblica da Record. Mas falando aqui de coração, eu nunca falei porque eu nunca tinha desenvolvido a minha autoimagem em Cristo a esse ponto. Interessante que quando Paulo fala em Romanos 12:2, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No 3, o que é que ele fala? E cada um enxergue a si mesmo segundo a medida da sua fé. Ou seja, a minha autoimagem deve ser fundamentada na minha fé, naquilo que Deus diz que eu sou. Então eu nunca tive coragem de falar isso aqui, mas hoje eu posso falar pela graça de Deus e sem nenhuma vaidade. Vocês podem ser meus imitadores. Se você andar comigo, pode fazer o que eu faço, porque eu sou imitador de Cristo. Pode olhar para mim, sabe por quê? Porque eu estou com meu olho fixo nele. Agora é lógico que você olha para mim assim de relance, sabe? Olha um pouquinho e volta para Jesus. Só para você olha para mim só para você motivar. Sabe? Ó, até aquele maluco está conseguindo.
Se aquele doido, o mamagaeiro está conseguindo, é só para te motivar. Porque o olhar fica fixo mesmo em Jesus. Mas hoje eu tenho convicção de que eu estou cada dia mais parecido com Jesus. E todo mundo aqui tem que ter essa convicção. Se não tiver, não está vivendo um novo homem. Está vivendo na insegurança do velho homem que não está afirmado, que é inseguro na sua autoimagem, porque tem autoimagem independente de obras. E não dá fé. Eita Jesus. Então, à medida que eu vou olhando para Ele, eu vou sendo transformado. Agora, vamos voltar para o texto aqui, ó. Olha que coisa forte. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Por quê? Pois o veremos como Ele é. Quanto mais eu vejo Jesus, mais eu sou semelhante a Ele. E um dia, como eu verei Ele perfeitamente, e não mais como espelho, como Paulo fala, eu ver Ele perfeitamente. Quando eu ver Ele perfeitamente, o Espírito que está em mim, naquele momento que eu vi Cristo perfeitamente, o Espírito que está em mim me glorificará. E eu serei perfeito como Jesus. Mas observe que isso vai acontecendo à medida que eu vou olhando mais para Ele e vou crendo que eu estou sendo o que Ele é. Toque seu irmão assim, ó. Cristo vive em você. Você é Cristo na terra. Você é ungido de Deus na terra. Creia! Aleluia! E aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. 1 Filipenses 1,6. Eu já até corrigi um negócio, deu até um teimosinho aqui. Olhe para mim, gente, mas às vezes eu vou vacilar. Aí você fala assim, aí é o besteirada, aí é o velho homem, um pouquinho do velho homem dele ainda. Mas eu creio que em Cristo, cada dia mais, a minha meta é ser parecido com Ele, amém, gente? É ser como Jesus. E a sua também, não é só eu, amém, gente? Todo mundo aqui vai chegar um momento que vai ter segurança para dizer para sua família, para os seus filhos: ei, você vê o que o papai faz? Pode imitar, porque eu estou imitando Jesus. Se quem quer viver assim, fique em pé comigo em nome de Jesus. Sim. Deixa eu terminar esse texto aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Ó, vamos lá, gente, ó. O tema hoje é santidade, né? Olha aqui, ó. 1 João 3,3, ó. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Se eu tenho, que esperança que ele está falando? Que esperança ele está falando? A esperança de ser como ele é. Aleluia. Quando eu tenho uma esperança e a convicção de que eu estou sendo transformado em quem ele é, eu vou vivendo um caminho de santidade, assim como ele é puro. Está entendendo, gente? Você está entendendo? Imagine que você, quem que pega o baba aqui? Imagine que você vai pegar o baba, você fala assim, rapaz, hoje eu vou encarnar o Cristiano Ronaldo. Você começa a acreditar, meu amigo. Você começa a pular assim, ó. Você vai bater a porta aqui, ó. Não é? Você faz o gol e ó. Você começa a acreditar que é capaz. Lógico que você vai treinando, vai se esforçando, vai ficando melhor. Mas tudo começa com você crendo. Então, como eu sei que ele é puro, eu vou cada vez mais sendo puro. Vamos lá, olha, agora é forte. Eu falei que alguns aqui, no final, eu achar que não são crentes, né? A hora é essa. Mas eu quero orar com você, fique tranquilo, ó. Vamos lá, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E aí tem versão que fala assim, ó: quem pratica o pecado pratica a iniquidade, que é a maldade, a transgressão. De fato, o pecado é a iniquidade, a transgressão da lei. Vamos passar. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E esse tirar aqui não é simplesmente pagar o preço, não. É tirar a força do pecado. E nele não há pecado. Vamos lá. Som. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Se eu permanecer em Cristo, eu não estou no pecado.
Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então quem vive em pecado nunca conheceu Jesus. O pecado na vida de quem conheceu Jesus é ocasional. Vamos lá. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo assim como ele é justo. Vamos voltar, continua. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Que obra do diabo ele está falando, gente? Jesus veio para destruir esse domínio do pecado dentro de nós. Se o domínio do pecado não foi destruído dentro de você, você ainda não é filho de Deus. O Filho de Deus peca ocasionalmente, ele não é mais escravo do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ele tem uma nova natureza. Para encerrar, desta forma agora nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E o final aqui, ó, que é o gancho que ele vai usar para todo o capítulo 4, para dizer quem conhece a Deus e quem não conhece. Tampouco quem não ama seu irmão. Versículo, passa de novo, passa aqui, passa como você passou. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Esse é o resumo da mensagem. Qual é o resumo? Esse é o grande sinal de que estamos vivendo em Deus. E se vivemos em amor, não vivemos em pecado. E Paulo diz em João, vai dizer no capítulo 4: quem vive em amor não vive mais em medo, não vive mais em orgulho, vive em santidade, não vive mais em pecado. E esse momento aqui é um pouco triste, porque alguém pode falar: pastor, eu sou escravo, sabe, o pecado é uma coisa tão em minha que eu nem, às vezes nem cogito vencê-lo, é uma coisa, sabe? Mas se você está aqui até 12h15 num domingo de sol, significa que no mínimo tem algum desejo pelo Senhor no seu coração. E se há um desejo, uma vontade de ouvir o evangelho, eu não estou pregando aqui prosperidade, eu quero, aí quem prega prosperidade só fica até meia-noite. Eu estou pregando salvação e transformação. E você está aqui interessado, isso é um bom sinal. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha trazer em você hoje um novo coração. Mas é essencial que você acredite nisso. Que se você de fato crê em Cristo, você é uma nova criatura. Agora, há uma possibilidade também de você estar vivendo em pecado e não ser nascido de novo. Qual? A de Gálatas. Você se embaraçou tanto com religião e ficou tão orgulhoso que começou a pecar sem perceber. Você nem percebe, mas está pecando. Que era Paulo, você nem percebe, mas pelo seu orgulho, pela sua vaidade, você despreza, você não ama. Entende? Você é amargo. Você é de Deus. Qual é o conselho de Paulo para isso? Ei, volta para o Espírito. Volta para a fé, para de confiar em você. Você sem o Senhor não é nada. Se esvazia e deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Comece a orar agora pedindo ao Senhor que te encha do Espírito Santo. O meu próprio agir. Esse é o velho homem, ó. Esse é o velho homem. Sem tua graça, o que seria de mim? Comece a orar. Falei: Senhor, eu quero Jesus, eu quero ser cheio do Espírito, Pai. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Velho homem. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra
guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Esse é o velho homem lá sozinho. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. É o velho homem, o pecado reinando. Mas eu sei, ainda que ele queira, que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Agora, ó, Tu és comece a orar o meu agora para um novo homem, uma nova mulher. Ore agora, ore agora. Então liberta-me de mim. Peça a Ele. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, aleluia, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Aleluia! Oh, glória a Deus. E ao te conhecer, todo o meu ser, aleluia, se enche de vontade e reina. Quem está reinando em você é o Espírito. O Espírito sobre a carne. O Pai está verando Jesus em você. E reina o Espírito sobre a carne. Eu não gosto muito de fazer essas simbologias, não, porque tem gente que acha, não, o segredo é esse aí, é botar a mão aqui, botar a mão ali. Gente, Deus pode te restaurar até sem mão. Mas eu queria, só para ajudar você a entender, que você colocasse a mão assim na sua barriga, assim, ó. Agora, eu quero fazer uma oração com você com a mão na sua barriga. Se quiser, não bote também. Bote no mão do bolso, mas se você quiser. Tira a mão do bolso e joga lá para cima. Bote a mão na sua barriga aí. Ouça uma coisa. Paulo fala em Gálatas: eu estou sofrendo dores de parto, para Cristo ser gerado em vós. Cristo está gerado em nós como se fosse uma gestação. Meu amigo, uma vez que a mulher foi fecundada, já era. Ela querendo ou não, a coisa vai crescer dentro dela. E para tirar ela dá trabalho. Você não tem poder de fecundar Cristo. A gente não tem força. Eu vou gerar aqui, não. Você não consegue. É igual Maria, onde falou assim: você vai gerar o Cristo. Ela falou: como? Não tem condição nenhuma, não tenho nem relação com o homem. Ela falou: fique tranquila, quem vai gerar é o Espírito Santo em você. E eu quero dizer a você, meu irmão, hoje, você que crê, porque Maria ficou tranquila, porque ela acreditava. Você que está crendo aqui nessa palavra, para você que essa palavra faz sentido. Lembre, João falou, o mundo nem ouve isso, porque ele não faz sentido para ele, mas se está fazendo sentido para você, se está tocando em seu coração, se está ardendo o seu coração aí, é porque o Espírito quer trabalhar na sua vida. Então eu quero que você acredite que Jesus está sendo gerado dentro de você, e Ele vai crescer, Ele vai tomar tudo, até um ponto que você vai dizer: já não vivo eu. Ah, Diogo morreu, Diogo já foi. Quem está vivendo aqui é Cristo. Cristo está, aleluia, sendo gerado em você. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus,
Gera profundamente essa consciência, Senhor, da nova criação em Cristo, do novo homem, da nova mulher que está sendo formado segundo a imagem de Deus em cada um de nós, que transborda no fruto do Espírito, que tem como principal sinal um amor sobrenatural, uma capacidade esquisita de amar e de perdoar, de se entregar, de sacrificar, como Jesus fez. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos amigos. Há quem dá a vida por filho, há quem dá a vida por pai, por marido, mas dá a vida por amigo. É só quem tem esse novo amor, gerado pelo Senhor. Cristo está gerando isso em você agora, e tem gerado em você. Acredite, receba pela fé o toque do Espírito. Fica à vontade, tira a mão da barriga, você já recebeu. Para encerrar, cante isso, ó. Ensina-me, Senhor, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Aleluia! Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, quem quiser, gente, quem tiver que ir embora, pode ir embora. Quem ficar, canta bem forte uma vez só. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Ele vai te dar. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Eu vou dar a bênção agora. E eu queria que você fizesse uma outra oração, sabe? Porque isso aqui não é fatice, não é perseguição, gente, é o religioso, não, gente. É amor. Creia que Deus sabe que é amor. Revise as regras que você botou na sua vida. Talvez elas estejam lhe aprisionando no pecado. Sabe por quê? Só para você entender, ó. Imagina aquele cara, né? O cara passou, gente, um ano da vida dele assim, ó. O nome dele é toxicólogo cristão. Gente, ele, como ele está fazendo isso aqui há um ano, sabe o que ele está achando? Rapaz, eu pago um preço. Rapaz, Deus deve ter algo muito bom para mim, né? Olha o que eu estou fazendo para ele. Olha o outro aí, ó. Ninguém faz, ó, tudo carnal. Misericórdia. Olha o que eu estou fazendo. Aí ele fica amargo, ele fica ingrato. E ele fala assim: rapaz, eu nunca pedi isso a ele. O obinho, eu nunca lhe pedi. Senhor, eu estou fazendo aqui, Senhor. Oh, meu Deus. E ele fica orgulhoso porque ele acha que ele faz algo especial. E pior de tudo, sabe o que é? Não é nem pior, é o mesmo nível. Que no dia que ele descer o pescoço, que ele não vai aguentar mais, sabe o que ele vai dizer? Rapaz, eu paguei um preço tão grande que vou me permitir dar uma pecadinha aqui hoje. Porque ele acha que ele fez tanto para Deus que agora tem um passe livre para pecar. E ele fala assim: rapaz, você nunca te pedi aquilo. Você acha que aquilo te faz te dar direito de pecar hoje? Porque você está um ano, aí você é um ano pescoço em pé, aí peca e volta, pescoço em pé, peca. Que vida é essa? É abrir a lei. Perceba se as regras que você segue realmente são os que te fazem bem e tem sentido. Amém, gente? Um dia eu vou pregar aqui só sobre isso. De novo, sobre que regra funciona. Enfim, eu não gosto disso, mas acho que precisa. Amém? Para você entender de fato quando é que uma regra pode ajudar ou não pode. Mas assim, ore por isso, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, o nosso Senhor,
a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus encha o seu coração e a sua casa, em nome e para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.